Apesar do Plano São Paulo permitir, Batatais ainda não liberou os eventos sociais. Empresários do setor se reuniram para tentar dialogar com a prefeitura. Os danos financeiros de mais de um ano são fatais. Sem nenhum movimento, o salão do centro de eventos perde totalmente o brilho. Segundo o Corpo de Bombeiros, o local é autorizado a receber mais de 800 pessoas. A pandemia restringiu esse número, mas aqui em Batatais não está sendo permitida cerimônia alguma. Tem sido assim muito complicado para todos os empresários. Muitos já fecharam suas portas, não conseguem mais se manter. Os clientes estão querendo cancelar, a gente já não tem mais o que fazer. Então tem sido bastante sofrido e decepcionante para a gente. Há muito tempo, esses empresários do ramo se sentem rendidos, sem nem poder fazer o planejamento das celebrações. Tudo depende da impressão dos convites, da confirmação de presença, do aviso a todos os fornecedores. Então, a gente sempre precisa de um prazo com antecedência para conseguir realizar o evento naquela data. O grupo, composto por diversos profissionais como cerimonialistas, bartenders e buffet, já se manifestou com uma proposta de evento muito menor e com fiscalização. A gente pediu pelo menos 40%, a gente não quer nem 60%. Vai ser totalmente monitorado. Não tem o porquê da gente não estar sendo liberado, não tem. Em eventos de pequeno e médio porte, para justamente dar tempo da gente se adaptar. As empresas do ramo de eventos sociais aqui de Batatais movimentavam cerca de 5 milhões de reais por mês. Esse recurso agora está sendo levado para outras cidades onde a retomada das atividades já está acontecendo. A nossa macro-região, boa parte dela, está podendo realizar os seus eventos, né? E a gente está numa situação, vamos dizer assim, um pouco à parte. A gente vê isso acontecendo e os nossos clientes saindo da gente para partir para um outro lugar, para partir para um outro fornecedor, isso deixa a gente bastante triste. Preocupação com a quantidade de empregos diretos que estão sendo perdidos. Os contratos antigos já foram adiados. O adiamento gera custo para o cliente. Tem um reequilíbrio econômico da nova data, né? Porque dependendo do ano, no ano seguinte ele tem um custo mais alto, né? De toda a matéria-prima, de combustível, deslocamento e tudo mais. Não é só o empresário que está sofrendo. São os nossos colaboradores que estão sofrendo. Eles não têm mais de onde que tirar. Algumas tentativas de diálogo com as autoridades municipais foram feitas, mas a Prefeitura de Batatais é irredutível em afirmar que segue o Plano São Paulo na retomada de atividades. Na busca pela lista de normas fornecidas pelo governo do estado, os eventos de entretenimento aparecem junto com os culturais. O Plano São Paulo libera isso, claro, com todas as regras, com todos os protocolos. A gente se propõe até fazer além do que é proposto pelo Plano São Paulo para retomar. Quanto mais dias a gente deixar de fazer essa retomada, mais a gente sofrerá esse impacto econômico, né? E a gente vai também estar interferindo no sonho das pessoas. Toda a expectativa está na possibilidade de flexibilização municipal do setor, colocada em pauta em uma reunião entre o Departamento de Saúde e o jurídico da Prefeitura. A cidade já está muito bem vacinada, foram muito bem planejado a nossa vacinação. Então, é um retorno seguro. Thaís Mantoani, de Batatais, para o Jornal da Clube. Para falar mais sobre esse assunto, recebemos no canal digital da Clube o especialista em administração pública, Rafael dos Anjos. Boa tarde para você. Fica contraditório a administração municipal dizer que segue o Plano São Paulo, mas não permite a realização de eventos? Quem está certo e errado nesse sentido? Boa tarde, Ximene. Boa tarde a todos vocês que nos assistem no Jornal da Clube. O que a gente mais vê hoje é a incoerência dos gestores públicos. Nunca ficou tão fácil de explicar para nossas crianças o que é hipocrisia. É você falar uma coisa que você não vive. E é exatamente o que está acontecendo. No fundo, a gente tem uma diretriz que a Prefeitura falou que estava seguindo essa diretriz do Plano São Paulo, e quando o Plano São Paulo permite esse tipo de atividade, o governo municipal se torna resistente a ele. Ou seja, a gente está vendo um discurso de conveniência. E o que a gente menos precisa para uma melhora econômica é um discurso de conveniência. A gente precisa de previsibilidade. Então, se traçou uma diretriz que ela seja seguida do começo ao fim
e não mude no meio do caminho, como está acontecendo em Batatais. Precisamos pensar também no número de empreendedores do setor e de trabalhadores também, que estão há mais de um ano sem poder exercer as atividades. Sim, os empresários do setor em Batatais levantaram que a gente está falando de cerca de 60 milhões de reais por ano que esse setor movimenta na economia local. A gente está falando de um setor que emprega muita gente, é um setor importante para a economia e que, havendo a retomada, sendo permitido pelo governo estadual, a gente não consegue entender o motivo porque o governo municipal é resistente a isso. Se ele falou que ia seguir à risca o plano estadual, que ele cumpra o que ele prometeu e siga à risca agora autorizando o retorno desses eventos com toda a segurança. Não dá para a gente viver um momento ad eternum de proibição. Tem uma hora que a economia precisa voltar, as pessoas precisam viver. E agora a gente está falando de um momento seguro para que isso aconteça. Então, o governo precisa seguir uma linha, traçou um planejamento, precisa seguir essa linha. Mudar isso no meio do caminho é extremamente prejudicial para toda a população de Batatais. E passou da hora das administrações municipais planejarem uma retomada aí de todos os setores da economia, né? Sim, a gente vive no poder público uma falta de estrategista. A gente precisa ter os especialistas de cada área do governo, mas a gente precisa de estrategistas, de gente com inteligência, que olhe todas as variáveis e tome a decisão e que arque com as consequências dessas decisões. Então, não dá para se olhar um setor isolado. Economia e saúde, eles andam juntos, de mãos dadas. A gente precisa trazer a ciência como um todo e não a ciência de conveniência, como a gente vê muitos discursos de pessoas inflamadas, que mais parecem torcidas organizadas do que, na verdade, defendendo a ciência realmente e de verdade. Então, a gente precisa de gente que tome decisão. Essa retomada econômica, ela teria que ter sido pensada, planejada, lá no começo, quando começou o fechamento do comércio. Não dá para deixar que isso agora se comece a pensar nisso. O poder público ele é muito reativo. Quando se acontece determinadas variáveis, a gente já devia ter pronto o que a gente chama de gatilhos para a retomada da economia. Ou seja, quando se começa os especialistas a falar que existe segurança e que determinadas variáveis estão acontecendo, que já há possibilidade da retomada gradual, isso já devia ser automático no setor público. É o que a gente tanto fala que a gente precisa de previsibilidade. A gente precisa cada vez menos de político e mais de gestor. Muito obrigada pelas suas informações e esclarecimentos. Esse foi o Rafael dos Anjos, especialista em administração pública. Eu que agradeço, uma boa tarde.